Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é Mário Mancuso em mais uma pausa para o café com o Mário Mancuso e hoje eu quero falar um assunto bastante interessante para vocês que é por que o cristianismo incomoda tanto? Por que o cristianismo incomoda tanto as pessoas? Porque as pessoas não cristãs ou que não é, assumem a fé, vivem a fé cristã, elas odeiam tanto os cristãos. Curta, compartilhe, deixe seu like no vídeo e vamos embora para mais um vídeo. Bom, é inegável que a perseguição que nós temos hoje, ela se aprofunda principalmente pelos cristãos, por fundamento da sua doutrina, não usarem da força, não reagirem com a mesma intensidade com a qual aqueles que criticam o cristianismo, eles agem, tá? Se vocês forem pensar, não existe uma ditadura sequer feita por um governante assumidamente cristão, que viva o cristianismo. Não existe, tá? O mesmo não se pode falar dos sem religião ou de outras crenças, que eu não vou entrar muito fundo, mas você me entendeu. Os cristãos de verdade, eles trazem uma mensagem fundamentalmente de amor, tá? É claro que amar não significa ser tolerante com o pecado, e isso é um problema. Então a gente tem desde proibições de referências e símbolos cristãos, a obrigatoriedade de pastores realizarem casamentos e celebrações contrários à doutrina cristã, e acusações de preconceito e discurso de ódio. Então, isso são algumas das acusações mais frequentes que a gente vê contra os cristãos aqui no Ocidente. No Oriente, como a maioria é de outra religião, né? Aí a acusação é de heresia e blasfêmia porque eles são contrários à religião vigente. Aí é um outro caso. Aí é uma perseguição por um outro motivo, é uma perseguição da religião cristã por outra religião. Mas aqui no Ocidente não. Aqui é uma perseguição dos cristãos pelos não cristãos. Que eles querem o quê? Eles querem uma vida sem religião, certo? Nietzsche disse no século XIX que Deus está morto. Deus não está morto, mas estão querendo matá-lo. Isso é fato. Então, quais são os pontos que levam o cristianismo a ser uma coisa tão abjeta para o restante das pessoas? Por que elas odeiam tanto os cristãos? Por que elas odeiam tanto o cristianismo? Por que elas odeiam tanto a Bíblia? Né? Porque elas tentam transformar Jesus num cara legal e Deus num ser tolerante, mas que fique dentro da sua caixinha. Primeiramente, o cristão ele rejeita o humanismo e o antropocentrismo. Ou seja, o centro da existência é Deus e não o homem. Isso por si só já é uma afronta para muitas pessoas, porque quando Deus ele é colocado como centro das coisas, as leis de Deus, os princípios de Deus que regem todo o universo e não a vontade do homem. Então o homem ele é uma criatura, assim como é essa xícara, assim como é o sol, assim como é esta banana, tá? O homem é uma criatura, certo? Criado à imagem e semelhança de Deus, com corpo, mente, corpo e mente, depois de convertido pelo Espírito Santo, passa a ter espírito também, porque o espírito do homem está morto, isso é assunto para um outro vídeo, um outro momento. Mas o fato é que o homem é criatura. Então, o homem, ele não é o centro do universo. A existência não existe em função do homem, tá? Isso por si só é uma grande ofensa, porque a humanidade, ela se vê e pensa, pô, eu não sou o protagonista. Eu não sou o principal aqui neste palco. Eu não sou o cara que rege todas as coisas. Então, por isso, o homem, por sua vez, ele não admite colocar Deus como o centro da existência. Então, ele coloca Deus como um mito.
como uma energia ou qualquer outra coisa, como uma crença que aí os mais estudados, os mais doutos não vão acreditar nessa bobageira, porque afinal existe a ciência, existe a física, existe o Big Bang, etc, etc, etc. E Deus é o quê? É um velho barbudo com poderes mágicos, né? Ou seja, eles criam uma configuração de Deus e acham que aquela ideia que eles têm do velho barbudo é a mesma que todos têm, a mesma que o cristão tem, mas não, não é isso. Então, a criatura, ela quer reinventar o Criador. Uma vez que Deus é supremo, a vontade de Deus, ela passa por cima dos desígnios, das crenças, das leis e costumes do ser humano. E aquilo que está na Bíblia é a palavra de Deus e aquilo é o que está certo, aquilo é o que está correto. O homem não admite isso, porque muitas coisas que estão na Bíblia vão contra consensos sociais, de interesse do ser humano. Isso vai contra a palavra de Deus. Mas o homem não admite. Então o que o homem quer? Ele quer reescrever a Bíblia para fazer, como se você reescrevendo a Bíblia, você estivesse alterando a base da religião. Então é uma coisa que é bastante interessante, porque quando você pega, por exemplo, um não crente que quer forçar um pastor a celebrar determinada doutrina, ele quer quebrar a crença desse pastor, aceitando aquela não crença do ímpio. Porque é muito simples. Porque alguém que não é cristão, que não acredita na Bíblia, ele vai querer que o casamento dele seja uma celebração religiosa. Vai querer que um pastor abençoe ele. Que diferença você vai fazer? Ele não acredita. Então o que ele quer? Ele quer quebrar, ele quer impor a sua razão. Criar uma nova religião dele do homem, tá? Dele do ser humano. E não a vontade e os desígnios de Deus. Deus não tem o direito de determinar as leis do mundo. Quem cria as leis do mundo são o homem e Deus que se adeque. É isso que o ímpio pensa. Por isso ele tem uma raiva tremenda. Porque o cristão, por outro lado, ele se curva à vontade de Deus, não importando as circunstâncias. Então, o verdadeiro cristão, ele perde o emprego pela palavra de Deus, ele morre pela palavra de Deus, abre mão de todos os prazeres e vantagens do mundo pela palavra de Deus. Ou seja, ele se coloca totalmente, ele se submete completamente à palavra de Deus. E aqueles que não são de Deus, os ímpios, eles não admitem isso. Eles não admitem, porque isso é um tapa na cara deles, tá? É uma lembrança de que, pô, a gente está fazendo errado, a gente está fazendo o contrário. E a gente tem uma consciência no nosso íntimo, todo mundo sabe que Deus existe. O cristianismo, ele traz abnegação, obediência, disciplina, né? Oferecendo uma oportunidade de retorno somente no pós-vida. A grande maioria das pessoas, elas querem usufruir agora dos prazeres, das alegrias, das benesses, né? A gente não, a gente que é cristão não. Então, é uma questão de visão, né, de cosmovisão. As pessoas comuns, elas não aceitam isso. Elas não aceitam abrir mão dos prazeres, abrir mão do conforto, abrir mão das posses materiais, abrir mão das vantagens, abrir mão do seu próprio ego. Só há um caminho e uma verdade que é Jesus Cristo, que leva à vida eterna e à vida em abundância de graça. Qualquer outra opção leva a uma perdição inexorável. Então isso é uma questão muito séria. Só existe dois pontos. Ou você está com Deus, que é a porta estreita, ou você está com o mundo, que é sem Deus. É uma dualidade. Não existe o, eu não quero brincar, tô fora. Não dá para ser sem isentão quando se fala de Deus. Ou você está com Deus e vive a palavra de Deus e segue a palavra de Deus em toda a sua extensão, não é na metade, não é em partes, em toda a sua extensão. Então muitas pessoas, elas não admitem isso. Ela fala, pô, mas eu faço boas ações, eu faço caridade, eu dou sopão pros pobres, tal. Qual é o problema de eu querer transar com quem eu quero, de eu querer ter sexo fora do casamento, de eu divorciar, ter 5 maridos? Pô, eu não tô fazendo mal pra ninguém. essa é a crença das pessoas fora de Deus.
O cristianismo também ele é cru e direto. Ele não tem magias, não tem relativismos, não tem superstição, não tem rituais. Ele é bem direto, sem pompa em circunstância. Então ele é simples, né? Pessoas, eu acho incrível que tem pessoas que acreditam em cada idiotice, tá? Como numerologia, como tarô, conversar com os mortos e blá 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 e blá blá blá. E aí você vai pegar um cristão que simplesmente ora e lê a Bíblia, né, e pratica uma vida de virtudes, busca praticar uma vida de virtudes inspirada em Jesus Cristo, e aquela pessoa que tem todos os balagandãs e rituais, chama amuletos e faz numerologia e astrologia e quiropraxia, não, quiropraxia é outra coisa, né, quiromancia, etc, 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 ela acha o cristão um bobão, um débil mental. Gente, eu já vi pessoas que acreditavam em seres interestelares, que andavam em naves espaciais, seres evoluídos, que andavam em naves espaciais. Meu, você acredita em ETs e acha que Jesus Cristo ter ressuscitado é ridículo. É impressionante, é impressionante. Mas o incrível do plano de Deus, ele não está na aparência. Deus enviou seu próprio Filho, que também é Deus, para se tornar homem, se esvaziar de poder, viver todas as tentações, todos os perrengues, né? Ser humilhado, ser traído, né? Ser torturado, como pagamento, pagando pelos pecados de todos os homens. De todos os homens que já viveram, que viviam e que viverão daí então, né? E a gente rejeita isso. A gente acha que é essa historinha. A mensagem, a grande verdade é que Deus é supremo, perfeito e todo-poderoso. E todo o resto é imperfeito. Já o homem, em sua razão, é cheia de imperfeição. O homem ele é naturalmente corrupto, totalmente depravado, desde o seu nascimento. É impossível ao homem chegar ao céu, é impossível ao homem atingir a perfeição, chegar naquele patamar que tem que chegar, que a palavra de Deus diz, sozinho. É impossível. Não acontece. É impossível. Somente com a ação do Espírito Santo nós podemos chegar onde Deus quer que a gente chegue. Então essa é a minha mensagem de hoje aqui. Curta esse vídeo, compartilhe, mande para os amigos, mande para aquela pessoa lá que tem raiva de cristão assistir, né? Ou ela vai se tocar ou vai ficar com raiva de mim também, né? E até o próximo vídeo, se inscreva no nosso canal. Até mais!